MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. O meu trajeto político, é evidente, começou na vida estudantil, no meu liceu, mas em termos partidários o meu projeto político, digamos, como militância ativa, acontece em 1982. É quando eu procedo à minha inscrição no Partido Social Democrata, independentemente já anteriormente ter feito algumas campanhas de apoio, sobretudo como jovem. Em 82 inscrevo-me no PSD e a secção na qual eu me inscrevo é precisamente a secção de Paris, da qual sou atual Presidente de Comissão Política, mas da qual sou membro já há muitos anos. Portanto, todo o meu percurso político foi feito numa secção de imigração. Fui primeiro representante da JSD nessa mesma estrutura e mais tarde, em 1991, pela primeira vez assumi a presidência. Entretanto, como tudo na política, estive na presidência, deixei de estar na presidência, várias vezes assim sendo. Mais tarde fui eleito Conselheiro Nacional da Imigração do Partido Social Democrata, várias vezes tive o cargo de Conselheiro Nacional e, entretanto, com o evoluir, digamos, do trabalho que realizei nesta secção, as estruturas de imigração foram ganhando peso dentro da estrutura partidária do PSD. Conseguimos, com o apoio de todos os militantes, muito particularmente a secção de Paris, a capacidade de alterar o estatuto e de alterar os regulamentos que permitiram que as estruturas de imigração do PSD tenham alcançado uma representatividade que é superior a muitos distritos de Portugal. E esse peso político que ganhamos no partido permitiu, mais tarde, em 2002, pela primeira vez, ser deputado. Já tinha sido candidato em 1999, mas só em 2002 é que fui eleito para a Assembleia da República. Mandato esse que foi renovado em várias eleições. E em 2004, depois de ter sido o primeiro imigrante deputado, também fui um membro do Governo do Estado de Estado das Comunidades Portuguesas. Portanto, eu estou muito ligado ao PSD Paris, estou muito ligado, totalmente ligado ao PSD Imigração, e o meu percurso político é o meu percurso. Eu sou a cara de um percurso político de muitos militantes, porque quem conheceu o que eram as estruturas do PSD na imigração e o peso que elas adquiriram hoje nas estruturas nacionais do partido, não há ninguém, por mais capaz que seja e mais inteligente que seja, que consiga por si só mover as montanhas, porque eram realmente montanhas de resistências. E em Portugal convive-se mal com as comunidades portuguesas e o PSD alterou a sua forma de estar relativamente à diáspora pelo trabalho de muita gente que me acompanhou. Eu, no fundo, sou o rosto do trabalho e do percurso político de muitos. Tenho algumas dificuldades em perceber porque é que, por exemplo, nos círculos de imigração haja deputados que vêm de Portugal. Os meus colegas de Bragança diziam o mesmo relativamente àqueles que são cabeças de lista e que vêm de Lisboa ou do Porto. E os portugueses cada vez mais dizem isto. Tem que haver uma proximidade entre as preocupações dos eleitos e dos eleitores. E, portanto, eu partilho as preocupações. O meu falecido pai foi imigrante, veio para aqui no início dos anos 70. Eu estudei aqui uma parte da minha vida. Os meus filhos são franco-portugueses. A minha mulher já aqui nasceu. A minha mãe ainda vive aqui, está aqui já aposentada. E, portanto, um conjunto de preocupações que tocam os meus eleitores são as preocupações que eu também tenho. E isto realmente é muito positivo, porque normalmente nós defendemos um conjunto de projetos, de ideias, ou apresentamos sugestões porque acreditamos nelas. E eu na política sou um dos que entendo que o coração fala muito. A teoria é ótima, mas a prática e o pragmatismo, e sobretudo falar com o coração, normalmente vai-se mais ao encontro da verdade. E isso é realmente importante. Mas também não escondo, quando fui Estado de Estado das Comunidades Portuguesas, que o facto de conhecer o pormenor, ou seja, o micro, por vezes retira-nos a ideia do macro. Portanto, isso eu ganhei com o tempo,
ou seja, o facto de ter tido experiências políticas a vários níveis, o facto, por exemplo, de ser responsável do partido para as comunidades portuguesas e ter visões da imigração, ser imigrante nos Estados Unidos não é a mesma coisa que ser imigrante em França, hoje permite-me ter uma visão mais global. Portanto, passei um bocadinho do micro, fugindo um pouco para o macro, digamos. Mas eu acho que é fundamental que nós tenhamos representantes das comunidades portuguesas nos órgãos políticos em Portugal. Eu acho que é uma mais-valia o facto de ser imigrante, de ser político, a defender aqueles que partilhamos ou convivemos no dia-a-dia. Eu acho que a diáspora tem uma particularidade que é uma linha contínua na sua vida ao longo das épocas e eu diria ao longo das décadas e por que não dizer ao longo dos séculos. É um amor incrível pelo país de origem. É impressionante, nós podemos percorrer toda a França, toda a Europa e todo o mundo. As pessoas podem estar até em situações de maior ou menor dificuldade, mas o amor à nação, o amor à pátria é algo de notável. E o melhor exemplo é o momento que vivemos neste momento. Aqueles que mais acreditam no país e na capacidade do país de ultrapassar o momento que vive são os portugueses residentes no estrangeiro. Porque, repare, no preciso momento em que Portugal está em dificuldades, o investimento das nossas comunidades aumentou. E se recorda, alguns dos meus adversários políticos opinavam que os imigrantes iam deixar de mandar dinheiro para Portugal e, pior do que isso, houve alguns que até foram mais longe pedindo o boicote das comunidades portuguesas a ajudar Portugal neste momento difícil. Isto demonstra talvez aquilo da pergunta que me fez anteriormente. Quem não conhece, quem não sente o que é ser imigrante no estrangeiro e amar Portugal a partir de outro país, certamente não percebe que isto não se traduz nem com teorias, nem com legislação, é o coração que fala. E o coração falou mais forte. As comunidades portuguesas, uma vez mais, estão a dar uma ajuda notável, uma solidariedade fantástica em relação ao país. Isto já aconteceu noutros períodos da história, a seguir ao 25 de Abril, nos momentos de maior dificuldade. Sempre que Portugal teve momentos difíceis, as comunidades portuguesas disseram presente. Esta é a grande realidade. Quem está cá fora acredita mais no país. Acredita porquê? Por várias razões. A primeira, porque pode comparar entre a situação no país onde vive e a situação do seu país de origem. E percebe, eventualmente, quais as razões que nos levaram ou que nos levam periodicamente a ter este tipo de problemas e percebe que, se calhar, muitas vezes, os países onde vivem têm problemas similares. Mas, mais do que isso, eu costumo dizer, a experiência de vida dos imigrantes é a superação de dificuldades. E, portanto, não há nada de genético que impeça que os portugueses não possam ultrapassar os problemas. E nesta matéria, os imigrantes são realmente o melhor exemplo, porque cada um tem uma história fantástica para contar. Eu costumo dizer muitas vezes que emigrar não é tragédia. Independente de termos estado no estrangeiro, nós não deixamos de viver e de sentir Portugal. Antes, pelo contrário. Agora, é evidente que o país tem que ter capacidade para não deixar sair os seus filhos e, se possível, ter capacidade de os fazer regressar, caso eles pretendam regressar, porque hoje o mundo é tão global que muitas vezes as fronteiras, felizmente ou infelizmente, começam-se a esbater. Esse é um grande problema. Eu sou deputado à Assembleia da República, mas que muitas vezes circulo em Portugal com o meu carro de matrícula francesa, costuma-me apitar nos semáforos. É uma chatice, é a vida. Nós estamos habituados. Mas não é por isso que não deixamos de amar mais o nosso país. Portugal convive mal com as suas comunidades. E os próprios partidos políticos. Eu estou-lhe a dizer o percurso que nós fizemos no PSD, desde os anos 80 até agora. Para hoje temos a garantia de ter 3 deputados na Assembleia da República. Um vem dos Estados Unidos, um vem do Brasil e um vem de França. São todos, claramente, de imigração. Mas isto demorou muito tempo a conquistar. Isto não foi uma luta fácil. Uma grande resistência. E em Portugal, as nossas elites e o país no seu todo convive mal com a imigração porque a imigração é a prova que o país falhou em determinados momentos. E as nossas elites convivem mal porque elas são realmente as responsáveis em grande parte dos momentos difíceis que o país viveu. Porque, na altura, não tomou as decisões, eventualmente, ou não foi protagonista no alterar de decisões para impedir que Portugal, não estou a falar do passado mais recente, podemos ir a médio e a longo prazo, para perceber que é isto que acontece. Portanto, convive-se mal com quem reside no estrangeiro. E, normalmente, somos preteridos, muitas vezes, na avaliação. E isso custa-me realmente um pouco. Porque, por exemplo, neste momento, fala-se muito dos quadros portugueses que estão a sair para o estrangeiro. E no outro dia havia uma elencagem dos quadros, pessoas que se formaram, que têm postos de relevo no estrangeiro. Pois, mas não estão sozinhos.
é que há filhos de imigrantes e netos de imigrantes que também têm postos de relevo em diferentes empresas. E não é por acaso que a França, num conjunto de multinacionais suas que tem em Portugal, muitos dos seus quadros, e alguns a gerir as empresas, são filhos de imigrantes. Porque isto é Portugal, e eu estou a falar a língua portuguesa aqui na região de Paris, é prova que temos leitores, que temos telespectadores, que temos ouvintes e que temos gente que ama o seu Portugal. Desde logo devemos ter uma sistematização da legislação portuguesa relativa aos portugueses que residem no estrangeiro. E depois temos aqui um problema grave, é que quando se definem políticas para o país, esquece muitas vezes a especificidade das comunidades portuguesas. E por isso, eu sou protagonista, há vários anos a esta parte, de vários projetos de lei e de várias sugestões que eventualmente podem ser iniciativas legislativas, em postos-chave na definição de políticas, haja representantes das comunidades portuguesas. Em 2008, precisamente em Paris, avancei com a ideia dos imigrantes estarem representados no Conselho Económico e Social. Foi, há coisa de 15 dias, aprovado na generalidade do Parlamento, mas 6 anos depois, é pena que outras forças políticas demorem tanto tempo a perceber isto, o Conselho Nacional de Educação, agora o Conselho Nacional da RTP Internacional. Defende também um maior trabalho interministerial, que é fundamental que os Ministérios trabalhem em conjunto, para que a legislação, quando é publicada ou quando é aprovada, ela tenha em consideração a especificidade de quem reside no estrangeiro, do qual eu sou muito vítima. Porque eu, como tenho residência no estrangeiro, por exemplo, não tenho os mesmos direitos políticos dos meus colegas do Parlamento em Portugal e não tenho um conjunto de direitos que outros têm, porque tenho a minha residência no estrangeiro. Em relação às cartas de condução, ainda é outro problema. E o problema prende-se com a emissão de documentos de identificação. Porque muitas vezes a morada que surge no bilhete, no documento de identificação, seja o cartão de cidadão, ou o bilhete de identidade, como as pessoas estão a residir em Portugal, existe aqui um problema relativamente ao veículo que é seu e que conduzem. E aqui, mais uma vez, as entidades que procedem à emissão de documentação não fazem o seu trabalho porque não informam. Eu já chamei a atenção do Ministério da Justiça, já chamei a atenção do Ministério da Administração Interna, mas neste caso é as Forças de Segurança, pronto, cumprem só a lei, porque não é normal que um português imigrante vá ao seu concelho de origem fazer o cartão de cidadão e que praticamente, com uma desinformação total, estamos a falar por vezes de portugueses que vivem em França, que são de segunda e terceira geração e, portanto, não conhecem bem a administração portuguesa, são muitas vezes quase incitados a pôr uma residência em Portugal. Que é evidente que fica bem, porque os concelhos têm mais habitantes, mas depois criam este tipo de problemas. Portanto, acho que quem tenha acesso hoje a esta entrevista, que tenha o cuidado sempre de solicitar a sua morada no país onde efetivamente residam. Neste caso é Portugal, é França, perdão. Alguns podem viver em Portugal, portanto, mas é em França, porque nós só podemos ter uma morada oficial e só podemos ter um endereço fiscal, porque isto depois ainda tem consequências no plano fiscal e outro, para não falar no recenseamento, porque cada pessoa que faz um cartão de cidadão e que põe uma morada de Portugal, a partir daí deixa de poder votar pelos seus representantes da imigração e nós perdemos peso político. Quando se fala de apoio consular, das duas uma. Ou as pessoas estão de má fé, ou então ignoram um pouco o que é realmente uma rede consular. Penso isso. O único problema neste momento da rede consular tem a ver com os recursos humanos. Tem a ver com os recursos humanos. Nós, neste momento, temos as permanências consulares, já existem há muitos anos, mas num molde completamente diferente. Este governo assumiu como prioridade a questão das permanências consulares, que é possível em virtude de termos as novas tecnologias que permitem, como é evidente, criar esta rede fantástica de atendimento consular às nossas comunidades. Nós tivemos no passado realmente um consulado virtual que permitiu gastar 1 milhão de euros e até hoje não houve um único documento que pudesse ter sido feito com esse consulado virtual, mas este sistema não só foi um sucesso, houve muitas resistências até no corpo diplomático. Que eu tenho algumas dificuldades em aceitar. E o projeto venceu porque o Ministro, Dr. Paulo Portas, e o Estado de Estado, José Cessário, empenharam-se claramente. O Ministro veio à Assembleia da República, em sede plenária, dizer que querem uma prioridade, e hoje temos 120 permanências no mundo, 120, vamos aumentar para 150,
E estamos a falar daquela que é a melhor medida, se não a maior, a mais consistente, a mais importante, que tem efeitos práticos positivos, que alguma vez foi posta em prática na área das comunidades portuguesas. Mas mais do que isso, é a forma como outros países, parceiros nossos na União Europeia, e que têm comunidades espalhadas pelo mundo, que começam a olhar para o nosso sistema de permanências consulares, que neste momento está a ser um sucesso tão grande, que até já permite a emissão de vistos, que em países como Angola, Moçambique, é notável, porque podemos chegar a locais onde nos chegamos. Em relação à rede consular, nós tivemos no governo entre 2002 e 2005, 2 anos o meu colega José Cesário, praticamente 1 ano, eu próprio. Nós incitamos uma reestruturação consular em que fechámos 6 consulados e dissemos, na altura, para aqueles que têm memória curta ou memória seletiva, algo que na política infelizmente acontece regularmente, dizer que nós fechámos os 6 postos e dissemos que íamos fechar para reabrir outros, porque tínhamos noção que a rede não estava adaptada à realidade, muito particularmente a França, que tinha 17 consulados, e o Reino Unido, que tinha 1, e que tinha 350 mil portugueses. Decidimos a abertura de Manchester. O despacho é meu e, sobretudo, do ministro António Monteiro, que foi embaixador em Paris. Decidimos a abertura da Córsega, que agora tanto se fala. Portanto, a abertura da Córsega tem à sua frente o responsável com o então embaixador, foi embaixador em Paris, António Monteiro, da abertura da Córsega, que foi, como sabe, um posto de grande importância. Tivemos ligados à abertura da Embaixada em Andorra, tivemos ligados às novas instalações do Seldorf, estávamos a partir para a adaptação, entretanto houve eleições antecipadas e não concluímos. Veio um governo a seguir que fechou 28 postos, alguns estruturantes deixando pequenas estruturas de atendimento, algumas em estado praticamente miserável. As permanências consulares vieram realmente cobrir as lacunas em termos de atendimento, mas temos aqui um problema. Só temos um problema, que é o problema do pessoal. Em termos de recursos humanos, chegamos a uma situação dramática, porque as pessoas estão-se a aposentar. Este é que é o problema. Estão-se a aposentar e não há grande forma de dar a volta. Se neste momento não pode haver recrutamentos na administração pública, estamos a viver este momento, que eu espero que venha a ser resolvido. Este governo avançou com algo notável, foi o novo estatuto para o pessoal do quadro externo, agora logo que haja disponibilidade orçamental, eu quero acreditar. O problema é um problema de recursos humanos, tem a ver com questões financeiras não da área, mas do país em global, porque na administração pública, como se sabe, neste momento o recrutamento é praticamente impossível. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha, tal e qual como o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Saúde, fechar serviços. Estava no memorando da Troika. Repito, estava no memorando da Troika. Portanto, a responsabilidade não é só de quem tem que governar, é de quem teve o cuidado, certamente, espero que tenham trabalhado bem nesse sentido, de ter o texto o melhor possível. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez uma escolha que as comunidades portuguesas podem ficar, pelo menos, bem contentes. É que, o que é que se fechou? Fechou-se uma dezena de embaixadas. Fez-se regressar a Portugal uma centena de técnicos equiparados a diplomatas, praticamente, e tocaram-se apenas em 4 estruturas consulares. Que foi Clermont-Ferrand, que entretanto vai ser agora aberto como consulado honorário, foi Andorra, que vai ser aberto como consulado honorário, foi Nantes, que em princípio vai ter uma antena consular, foi Frankfurt e Osnabrück, que esse é um caso mais polémico, que também devem merecer antenas consulares. Tem havido um crescimento? Tem, e esse crescimento temos que atender, não é um crescimento notável, como muitas pessoas querem fazer crer. Agora, se os recursos humanos, precisamente no momento em que há algum acréscimo de trabalho, vão diminuindo, é evidente que cada vez mais vai ser difícil. Por isso é que é fundamental, logo que haja disponibilidade orçamental, de haver recrutamento pessoal. Disso não tenho qualquer tipo de dúvida. Agora fala tudo muitos imigrantes. Em 2009 estavam a sair 100 mil. Nós não estamos sozinhos a dizer isto. O Partido Comunista também o disse. A obra católica das migrações. Portanto, o que mudou, aparentemente, há mais 30 mil ou até 50 mil. Portanto, nós já tínhamos fluxos migratórios. Na década de 2000 tivemos sempre valores acima dos 50 mil. E, portanto, hoje as pessoas que imigram encontram, em Espanha já nem imigram, porque a Espanha está numa situação dramática, e encontram mais dificuldades em encontrar emprego. E, portanto, este tipo de situações pode aumentar os casos de precariedade e obrigar muita gente a chegar e a regressar. Porque quando eu ouço dizer que é uma imigração como a dos anos 60, eu acho que as pessoas não sabem o que é que era imigrar nos anos 60 e o que era imigrar hoje. Hoje as pessoas vêm de avião, chegam aqui com grande facilidade, chegam aqui com documentação para poderem trabalhar,
chegam aqui até com formação, alguns, os dos anos 60. Muitos deles nunca tinham saído do seu conselho de naturalidade, não falavam qualquer tipo de língua estrangeira, não tinham qualquer tipo de qualificação profissional. Muitos deles até eram analfabetos. Chegaram aqui em situações dramáticas. Comparar estas duas realidades é, sinceramente, perceber um pouco, muito pouco, do que é a imigração portuguesa. Eu tenho esta noção. Hoje as pessoas vão e vêm. E, portanto, do número que imigra, eu tenho o sentimento, até porque já acontecia isso muito com a Espanha, mas está a acontecer agora com outros países, há muitos que acabam por não se poder estabilizar. Muitos dos jovens, sobretudo os mais qualificados que saem, sairiam sempre. E os franceses é igual, o mercado global alterou as coisas. Agora, a imigração não é uma tragédia, agora a imigração demonstra que o país falhou. E o país falhou, porque em 2011 esteve à beira da bancarrota. Esta mensagem de otimismo, porque estou a falar para portugueses residentes no estrangeiro. E como eu disse no momento desta entrevista, eu acho que os imigrantes portugueses são o claro exemplo, mas o claro exemplo da capacidade do povo português de superar dificuldades. E são também o grande exemplo que, independentemente da crise que o país vive, pode sempre contar com aqueles que estão fora de Portugal. Eu sou do Partido Social Democrata, apoio, como é evidente, a maioria parlamentar, acredito nas políticas implementadas pelo meu Primeiro-Ministro, mas também acredito naqueles que eu represento. E aquilo que eu acho é que nos resultados finais, que permitem que o déficit seja X, que permitem que a produção seja X, que permitem que o turismo seja X, que as exportações sejam X, nestes resultados há um forte contributo de quem reside no estrangeiro. Vou-lhe dar vários exemplos. Em primeiro lugar, as remessas, que não param de aumentar. Que chatice para alguns. Alguns dos meus adversários políticos, mas aqueles imigrantes estão a ajudá-los. Eles não estão a ajudar o PSD, nem o Dr. Passos Coelho. Eles estão a ajudar o país. Depois o turismo. Eu nunca vejo os números do turismo perfeitamente escalpelizados, não vejo. Mas eu já várias vezes fiz alguns estudos, até uma vez em colaboração com jovens universitários, e chegámos à conclusão que, em algumas zonas do país, 40% dos turistas estrangeiros são filhos de imigrantes, como os meus. Mas quando estou em Portugal, também são franceses, têm o bilhete de identidade e muitas vezes circulam com o bilhete de identidade francês. O volume da importância do turismo das nossas comunidades é fundamental. E depois, o chamado bouche à l'oreille. Quantos estrangeiros vão a Portugal levados pelos nossos amigos imigrantes? Quantos? Nunca levou nenhum, certamente. Esta é a grande questão. Nós, ainda por cima, amamos o nosso país e gostamos que os nossos amigos, sejam eles franceses, ingleses, norte-americanos ou brasileiros, conheçam o nosso país, a nossa terra, a nossa família. Portanto, nós somos fundamentais também no turismo. Depois, a questão das exportações. Primeiro, eu já nem falo dos produtos agroalimentares, basta percorrer aqui o departamento do Val-de-Marne para perceber a importância que têm as comunidades portuguesas na venda de produtos portugueses, mas gostava aqui de referir que não é só para os produtos alimentares, é que mesmo na pequena e média indústria, estou a falar de materiais de construção, estou a falar de algumas empresas de mecânica ou até de tecnologia média, as empresas, as pequenas e médias empresas da rede de empresários dos imigrantes portugueses é fundamental nas exportações. As janelas para aquele tipo de casas agora do Développement Durable, desenvolvimento sustentável em português, que são obrigatórias com NF, que é a norma francesa, portanto, hoje começa a haver empresas em Portugal a fazê-lo. E eu sei que as empresas portuguesas de França que encomendam as janelas pagam no momento da encomenda, porque a empresa em Portugal não tem liquidez e esta gente aqui não só acredita no país, como acredita e confia nos empresários de Portugal e paga no momento da encomenda. Não paga há 60 ou 90 dias, paga no momento da encomenda. E para terminar com números, entre janeiro e setembro de 2013, 9 meses, houve 72 mil transações de imóveis feitas com imigrantes. Não sei se têm noção do que é que isto representa. Não sei. E por isso eu defendo claramente, está escrito, vai vir na nossa moção ao Congresso, claramente que haja de novo, que isto foi retirado há uns anos atrás, a possibilidade, por exemplo, de haver algumas medidas discriminatórias positivas em relação ao IMI, relativamente aos portugueses no estrangeiro, que podem, claramente, ainda fazer mais transações. E, portanto, este contributo diário honra-me a mim que representa esta gente na Assembleia da República, mas eu acho que honra o país, porque Portugal, como eu costumo dizer muitas vezes, é uma realidade clara,
é um país repartido pelo mundo e neste momento de crise, uma das grandes vantagens que nós temos em relação a países que vivem dificuldades económicas no seio da União Europeia é que temos uma diáspora que acredita em nós, que conta connosco, quer fazer parte do presente, quer fazer parte do futuro e, no fundo, é isto que é o nosso Portugal.